Livro de 3 João, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Pai querido, nós agradecemos a Ti por este momento, por cantarmos a Tua palavra, por podermos declarar a Deus a importância do Senhor para a nossa vida. Sabedoria, ó Deus, de que somente com o Senhor temos vida, e que a vida, ó Deus, é esta vida que é dada por Ti. Obrigado pelas famílias dessa igreja e pelo estudo, ó Pai, da Tua palavra, que sustenta cada um de nós, o nosso andar, a vida de cada um de nossas famílias. Abençoa-nos agora também no estudo da Tua palavra. Mais uma vez, clamamos ao Senhor que não sejam pelas palavras, mas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença nas palavras do Senhor, palavras que são vivas, não apenas conceitos, não apenas ideias, mas são palavras que realmente mexem e transformam, Deus. Que isso aconteça conosco nessa noite, ó Pai. Tua transformação, Tua palavra venha sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não tem maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Esta é a saudação de João a Gaio e a sua igreja. João está demonstrando grande alegria ver que aquela igreja, chamada aí os filhos, estavam firmes na fé, na vida cristã. 2 João 1,4 faz uma saudação parecida. Ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Não tem maior alegria do que saber que vocês estão andando na verdade. Às vezes a gente fica um tempo distante de algumas pessoas, e eu tenho certeza que quando a gente revê essas pessoas, a maior alegria nossa em rever essas pessoas não é pelo carro que elas estão andando, pela casa que elas moram, pelo emprego, concurso que elas passaram, mas a principal alegria é ver que aquelas pessoas continuam andando na verdade. É triste quando você encontra alguém e você recebe notícias: fulano mudou, afastou da igreja, não busca mais o Senhor. Nós temos falado sobre famílias nas mãos de Deus, e nós não temos outra forma de falar sobre isso, de certa forma concluir um pouquinho esse assunto. Nós vamos sempre falar sobre família, mas agora concluindo o mês de maio, não tem outra forma de nós concluirmos esse assunto sem deixar bem claro, e mais do que qualquer ensino que a gente possa ter sobre vida, sobre casamento, sobre educação de filhos, e existem muitos ensinos por aí, muitos estranhos ensinos por aí. Mais do que qualquer ensino, não existe maior alegria do que uma família que anda na verdade. A prática da verdade é que sustenta a nossa família, é que dá alegria para a nossa família. Se a gente olhar na Bíblia, nós vamos encontrar várias passagens relacionando a alegria com a vida com Deus. Salmo 16:11 diz: tu me farás ver caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria. Salmo 128: feliz, bem-aventurado que teme ao Senhor,
e anda nos teus caminhos. E esse salmo fala sobre a família. Você vê uma família que funciona tudo bem, esposa, com videira frutífera, os filhos, todos ali abençoados, porque eles temem ao Senhor. Alegria de estarmos na presença do Senhor. O que há errado então, irmãos? Que quando a gente olha para a nossa casa, para as nossas famílias, nem sempre nós encontramos uma família que teme ao Senhor, nem sempre nós estamos buscando essa alegria que provém do Senhor. Parece que outras alegrias são mais importantes do que o Senhor. Quando a gente olha, muitos estão ocupados com tantas coisas, com tantas outras atividades, prazeres. Será que a nossa alegria é realmente a presença do Senhor? Eu fico algumas vezes pensando o que acontece com as pessoas e, por exemplo, no domingo, que é um dia tão separado para a gente poder servir ao Senhor. Às vezes tantas pessoas deixam aquele pequeno dia para fazer tantas outras coisas. Mas o domingo é um reflexo da nossa semana, o que nós temos feito diante de Deus durante toda a semana. Não tem jeito. Se nós vamos nos afastando de Deus, afastando da igreja, afastando de algumas coisas tão básicas que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida, a nossa família vai tendo dificuldades. O livro de Efésios, nós passamos esse tempo falando sobre família, mas não estudamos esses textos todos. Foi uma das propostas a gente não falar diretamente sobre cada um dos temas, falando outros conceitos a respeito de família. Mas o livro de Efésios tem no seu capítulo 5 uma sequência muito conhecida a respeito de família. Não vou falar tudo aqui. O que eu acho interessante é que a ideia de toda essa explicação de Efésios está relacionada com essa vida com Deus, a prática da verdade, pois o texto fala sobre a vida no Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18, ele diz: enchei-vos do Espírito. E aí ele começa a falar sobre o lar. Claramente a gente percebe que uma família cheia do Espírito Santo, que conhece a palavra, passa a se comportar como o texto vai ensinar. Maridos e mulheres, mulheres sejam submissas ao próprio marido, maridos amai as vossas mulheres. Fala sobre os filhos, fala sobre o trabalho. Filhos, obedecei aos vossos pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. No trabalho, servos, obedeceis ao vosso Senhor. Senhores, deixais as ameaças. Todo esse ensinamento a respeito de vida e família. Tem a única bandeira aqui: enchei-vos do Espírito. O que nós estamos falando? Não há como a gente viver bem em família se não tivermos a presença de Deus no nosso coração. É Deus que renova a nossa vida, é Deus que modifica a nossa vida. Duas coisas acontecem. A primeira, alegria toma conta do nosso lar, toma conta das nossas atividades. A palavra de Deus diz no Salmo 112:1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos teus mandamentos. Essa alegria, ela acontece até mesmo nas coisas que são talvez chamadas de difíceis, de mandamentos.
Quem teme ao Senhor pratica a verdade com prazer. Não é uma obrigação servir a Deus. Diferente, né? Às vezes parece que fazer o bem é uma obrigação, mas a palavra de Deus diz que é feliz aquele que teme ao Senhor. É aquele que teme ao Senhor tem essa experiência de ter alegria no praticar os mandamentos do Senhor, e ao mesmo tempo não tem mais prazer ao que é errado, ao prazer ao pecado vai desaparecendo. Um texto de Agostinho falando sobre a vida dele, ele diz o seguinte: foi maravilhoso eu ficar repentinamente livre daquelas alegrias infrutíferas que antes eu tinha medo de perder. Tu as expulsaste de mim, tu que és a verdadeira e a soberana alegria. Percebe o que ele está falando? Quando a gente começa a viver com Deus, a andar com Deus, a nossa vida, essa perspectiva de alegria vai mudando. A alegria não é mais farra, a alegria não é mais embriaguez, não é mais a prostituição. A alegria é andar nos caminhos do Senhor. Ele diz: tu as expulsaste de mim e ocupaste o lugar delas. O que ocupou o lugar dessas alegrias? A presença de Deus, a salvação, aquilo que Deus faz na nossa vida, a mudança de perspectivas das atividades também. Às vezes nós andamos no dia a dia e o trabalho parece penoso, as atividades diárias são feitas cheias de reclamações. Mas quando nós buscamos a Deus, até as nossas atividades diárias mais comuns se tornam prazerosas, porque viver é algo que faz bem para você, é algo que te alegra. Então o que você está fazendo, que para algum é estressante, é escravizante, é qualquer coisa, para você é alegria. O texto que nós lemos várias vezes esse mês, Salmo 127, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós fizemos a aplicação sempre lembrando de um lado, aquele lado que fala sobre o Senhor é quem edifica. Por mais que eu trabalhe, quem é que vai colocar a comida na minha casa? É o Senhor. Eu posso trabalhar e se o Senhor não fizer produzir, não der frutos ao meu trabalho, nada vai acontecer. Mas uma questão também que a gente pode aprender nesse versículo é exatamente: em vão trabalham os que edificam, porque o prazer não é o mesmo. Se o Senhor não edifica a nossa casa, se o Senhor não mora no nosso lar, a gente não consegue nem imaginar como que é uma vida sem o Senhor. Mas com certeza as atitudes mais comuns, como levantar cedo, como andar, como comer o pão, se tornam atitudes sem sabor, sem graça. Trabalho é vão, é em vão. E realmente isso que acontece quando às vezes nos sentimos tão cansados, sem alegria, porque estamos esquecendo de buscar Deus. Deus nos está edificando a nossa casa. Estamos envolvidos em tantas atividades e o Senhor está distante das atividades. Repare que não é deixar de ter atividades, mas é buscar o Senhor, guardar tempo para as coisas de Deus. E assim tudo que eu faço é diferente, é com alegria. Não tem outra receita, né? Precisamos dizer assim, como a gente vai ter uma vida boa, como a nossa família vai viver bem, senão na presença do Espírito Santo de Deus, senão buscando a presença de Deus. O que é preciso fazer então, irmãos? Nos alimentar, irmãos.
E aí muitas atitudes nós precisamos tomar. Poderíamos dizer que nós precisamos, pensando no termo família, nós precisamos orar mais pelos nossos filhos, orar pela família, como o presbítero Saulo estava falando. Não apenas buscar o melhor para os nossos filhos, ajudá-los a entrar numa faculdade, pagar a faculdade, mas orar mais pelos nossos filhos, orar mais pela nossa família. Precisamos conhecer mais a Bíblia e fugir da religiosidade apenas. O mundo está muito cheio de religiosidade, pouco conhecimento, pouca busca de Deus, da palavra de Deus. A gente precisa ter tempo como esse, em que a gente não precisa ter pressa de ir embora, está sedento por ouvir mais de Deus, a palavra de Deus. Precisamos educar os nossos filhos na presença do Senhor, educar os nossos filhos, buscar ensinar essa palavra aos nossos filhos. O culto, se estende da igreja para a nossa casa, a leitura, o estudo da palavra de Deus, o culto doméstico. Precisamos buscar a palavra de Deus. Quem tem essa presença do Senhor busca uma comunicação mais sadia no lar. Nós não devemos nos conformar achando que é assim mesmo. Você escuta a casa do vizinho falar: aqui em casa até que é menos. Não é assim. Aqui em casa não tem que ter nada. Eu tenho que amar, eu tenho que suportar, eu tenho que viver bem, comunicar e não ter atitudes como se fôssemos, usar um termo duro, animais, aquela gritaria, ninguém entende nada, a precipitação na comunicação. Precisamos mudar isso, resgatar esta família que vive na verdade. Não tem maior alegria do que essa, de que ouvir que os meus filhos andam na verdade. A partir do momento que você se conscientiza que a vida, a presença de Deus, o caminho de Deus é a maior alegria, como nós falamos há pouco, em outra mensagem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. À medida que você percebe que não há outro caminho a seguir senão servir ao Senhor, e a partir do momento que você percebe que isso não é um fardo, mas é uma bênção, é uma alegria, é uma vida leve, uma vida emocionalmente estável, uma vida de prazer, você passa a buscar isso, passa a buscar, confiando em Deus, confiando que essas promessas de Deus são verdades, de que essa palavra de Deus é verdadeira, e nós podemos sim buscar na presença de Deus a real paz e alegria. Tem um tema de uma mensagem que virou depois tema de congressos, que era uma interrogação: e a família vai bem? Como é que nós respondemos essa pergunta? Aí, bem, obrigado, não é dessa conta? Não. Eu tenho que responder: a família que busca a prática da verdade vai bem. Família que tem a palavra de Deus como o alvo a seguir vai bem. Me conscientizar que não há outra forma de se viver senão assim. A vida espiritual desta igreja que nós lemos o texto ia muito bem. Caio, aqui,
ele ouve a palavra de João, palavras interessantes, na saudação ainda, 3 João 1:2, quando ele diz: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É uma afirmação que eu sempre acho curiosa. Você saudar alguém: olha, que você esteja tão bem, saúde, como você é espiritualmente, como você está espiritualmente bem. Já pensou se alguém fizesse essa saudação para nós? Ou se falar assim: ó, que você seja tão rico financeiramente como você é rico espiritual. Será que a gente ficaria mais pobre? Muito bom ver aquela igreja sendo saudada, por poder seguir a palavra de Deus. Pois bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Deus nos ama, irmãos. Deus ama a nossa casa. Deus ama a nossa família. Isso não se tem dúvida. Nós não podemos ter dúvida disso. Ele ama a nossa casa, do jeitinho que ela é. Deus conhece a nossa casa, os problemas todos, as goteiras, as falhas no relacionamento. Deus conhece toda a nossa vida. Mas o amor de Deus é tão grande que eu tenho certeza que Ele ama como você é, mas não te deixa dessa forma. Tem uma música que fala isso: tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. É nessa certeza de que Deus não nos abandonou, que Deus não abandonou a nossa casa, nós devemos confiar em Deus, pedir a Deus pela nossa casa e seguir em frente os passos do Senhor, nessa direção do amor de Deus. Não podemos rejeitar o amor, né? Quando alguém nos ama, é triste alguém que rejeita abraço, porque a gente não gosta de ser abraçado. Rejeitar abraços, mas Deus vem te abraçar, que você venha para os braços de Deus. E como que é vir para os braços de Deus? Buscar a palavra de Deus, receber essa palavra de Deus. O único caminho para nós, irmãos. Você pense nisso essa semana. Coloque diante do Senhor e busque essa presença de Deus. Eu vou cantar um cântico agora com o Fred, esse cântico que eu citei a letra. Depois nós vamos orar. Vamos pedir para todos nós, para todas as nossas famílias. Se eu falasse para vir à frente hoje, eu gostaria que todos viessem à frente. Então nós vamos ficar onde nós estamos, em pé onde nós estamos, pedindo a Deus pela nossa família, acreditando sim que se buscarmos o Senhor, nós temos a transformação da nossa casa, independente do que nós somos ou do que nós conhecemos. A palavra de Deus é suficiente para mudar todas essas coisas.
Deus querido nosso, agradecemos a Ti, Senhor. Tu és a razão da nossa alegria, Pai. Falamos isso, Deus, com temor e tremor, sabendo que nós, por nós mesmos, buscamos tantas alegrias, tantas coisas, esquecemos, Senhor. Por isso, ó Pai, quantas vezes a alegria se vai, e aquilo que nós buscamos nos traz tristeza no lugar da alegria. Ó Pai amado, perdoe a Deus, e o Senhor mesmo, ó Pai, mostra, Pai, o nosso coração, mostra, Pai, a cada um de nós, como o Senhor nos ama, como o Senhor Deus conhece o que nós somos, conhece os nossos passos. O Senhor Deus nos transforma. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, para que os nossos lares não estejam ausentes do Senhor, não esteja ausente a Tua palavra, o Teu ensino, Pai. Nunca deixe, Pai, perdemos o amor pelas coisas do Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui, as Tuas palavras. Que o Senhor Deus esteja nos convocando, sim, ó Deus, a buscarmos mais e mais a Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo cantamos, ó Deus, que possamos, sim, ó Deus, servir mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus.